Fala galera, estamos começando aqui mais um podcast e hoje eu tenho um convidado especial. Se bem que meu amigo de bancada não pôde comparecer hoje, então deixa aqui meu abraço para Alan, que costuma iniciar o nosso programa com um bom dia, boa tarde, boa noite para você, que a gente não sabe o horário que você está ouvindo, vendo agora o nosso podcast. E aí eu também sempre começo com o meu bordão. Ô moço, tu viu? Hoje eu tenho uma convidada especial aqui, a candidata, a deputada federal Isabela Souza. E aí eu passo a bola para a Isabela aqui para dar uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para quem estiver ouvindo aí a gente. Então já vou pagar o gancho, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora, né? Que tá vendo. Que tá ouvindo, que tá vendo. Estou muito feliz de estar participando aqui desse podcast. Queria, inclusive, também falar o seu bordão, que eu gostei. Ô moço, tu viu? Espero que todos vocês ouçam, vejam e gostem do que vocês vão ouvir. Show de bola, Isabela. Bom, importante sua presença demais aqui, acho que soma demais para o nosso programa, né? Até porque a gente tem a intenção de ter discussões políticas, né? Discutir os problemas de nossa cidade. E esse podcast começou justamente com um pouco da sua influência. Por quê? Porque eu e a Alan, né, que somos os integrantes aqui da bancada do podcast, a gente começou a fazer parte de um grupo chamado MOVE, né? MOVE Bahia. E o lema do grupo era justamente conversar, procurar, debater propostas e o que fazer para a nossa Bahia sair da estagnação, né? Sair desse estado e evoluir em diversos setores, educação, segurança pública, né? Então, assim, já começou aí, que foi a influência sua mesmo, né? A gente conversando, andando pela lagoa que tem aqui na cidade. A gente falava muito de temas relacionados a diversos, né? Os problemas da nossa cidade e do nosso estado. E culminou justamente a gente conhecer o MOVE, de se relacionar, de conhecer vocês, né? Então, assim, um prazer estar com sua presença aqui hoje. E eu gostaria de dar esse pontapé inicial perguntando um pouco mais sobre sua trajetória na política, né? A gente sabe que, apesar da idade, você já caminhou muito. Pouquinho. Eu tenho 26 anos, né? Hoje estou como vereadora em Salvador, sou a vereadora mais jovem da cidade, um pouquinho diferente do cenário que a gente se conheceu, né? Eu sou nascida e criada em uma comunidade periférica de Salvador, chamada Campinas de Pirajá. Não tenho nenhum parente na política, muito pelo contrário, eu tive uma infância, uma adolescência completamente afastada da política. Meu pai é motorista de ônibus, sempre foi. Minha mãe é cabeleireira, sou a mais velha de 4 irmãos e na minha comunidade sempre faltou políticas públicas e sempre faltou a falta de políticos sérios. Político só aparecia na hora da eleição, né? De 2 em 2 anos para fazer promessas e depois desaparecia. Acredito que esse é o cenário, né, de grande maioria dos políticos, inclusive aqui na cidade também, né? Aparece na hora para pedir o voto e depois desaparece. Então isso aconteceu comigo a minha vida inteira. Até os 18 anos não tinha contato nenhum com política, não gostava, justamente por isso. Até que eu tive uma oportunidade no meu ensino médio. Eu tive a oportunidade de participar de um concurso onde eu poderia representar o meu estado como deputada jovem federal. E olhe que na oportunidade eu só participei porque eu queria ali viajar de avião. Falei, nossa, é minha chance de viajar de avião. Na época a família toda foi me levar no aeroporto porque virou aquele tour mesmo, né? Aquela coisa a nossa chance de conhecer o aeroporto de Salvador, porque a gente realmente cresceu num ambiente que a gente não tinha oportunidades, onde eu não tinha o direito de sonhar. Meu maior sonho aos 18 anos era viajar de avião. Então, por conta disso, tive a oportunidade, fui a Brasília com 18 anos para participar desse concurso, Parlamento Jovem, e chegando lá foi um choque de realidade. Ver que todos os problemas que eu passava ali na minha comunidade era discutido naquele espaço por pessoas que sequer conheciam esses problemas. E entendi que o fato de eu não ter o direito de sonhar, que o fato do meu maior sonho naquele momento ser viajar de avião, também era um efeito colateral do que acontecia ali naquele espaço. E foi aí que eu entendi que pessoas comuns precisavam ocupar a política. E quando a gente se afasta, quando a gente chega em casa e fala assim, não vamos discutir nem política, nem religião, nem futebol, a gente está contribuindo para que as mesmas pessoas continuem lá e para que esse mesmo sistema de político só aparecer na hora da eleição e política não funcionar da melhor forma porque a gente se afasta disso. Show de bola, Isabela. E assim, eu até pegar esse gancho um pouco do que você falou de oportunidades.
Eu acho que até, como você não teve oportunidade, o seu centro cultural hoje, né, que para quem não sabe, a Isabela criou um centro cultural em Salvador, que atende crianças, que atende mãe com, né, com necessidade de apoio jurídico, ou as crianças com curso de inglês, boxe, com dentista. Então, assim, você resolveu dar oportunidade para as pessoas, né, nesse centro cultural, é isso? Isso tudo aconteceu justamente depois desse despertar político, né, que aconteceu o Parlamento Jovem. Eu voltei muito com essa cabeça de a gente precisa fazer alguma coisa diferente, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa sair desse lugar de só reclamar, porque só reclamar não muda, não adianta falar que política é ruim, que político não presta e tudo mais se a gente cruza os braços. Então eu voltei muito com essa cabeça, comecei a mobilizar a comunidade que eu morava, a gente fundou uma associação de moradores, então começamos aquela mobilização grande dentro da comunidade. A gente, dentro dessas mobilizações de 2020, a gente decidiu de uma forma coletiva, não só junto com a comunidade, mas junto de movimentos políticos, né, de renovação política, que eu já participava, decidimos que eu ia sair candidata a vereadora, sem sobrenome, sem parente na política, sempre falo meu nome, né, Isabela de Souza Pereira, imagina, sem sobrenome nenhum, pelo menos da tradicional. Da política tradicional, sem dinheiro, mas com pessoas acreditando e a gente fazendo política de forma séria. Aí a gente perdeu a eleição, eu fiquei na primeira suplência, eu fui a segunda mais votada do partido, mas o partido só fez uma vaga, então por isso eu não entrei de primeira hora. Mas mesmo assim a gente falou, a gente não vai parar o nosso trabalho, a gente não vai desistir, a gente vai mostrar que é possível, independente inclusive de mandato. E aí foi que a gente arregaçou as mangas e começamos a construir um espaço dentro na nossa comunidade, né? Que hoje é o Centro Cultural. Isso depois de perder a eleição. Então a gente construiu um espaço que hoje dá oportunidade para todas as crianças da comunidade. A gente tem mais de 200 crianças matriculadas, que têm atividades como reforço escolar, boxe, karatê, aula de futebol, inglês, teatro, tudo o que você imaginar. Fora o que a gente faz, tem para adulto também, né? Cursos profissionalizantes, o próprio boxe também a gente faz para adulto. A gente incentiva muito o empreendedorismo feminino, fazemos algumas parcerias, alguns cursos. Então, isso tudo mudou a comunidade. Só pelo fato da comunidade se interessar por política, uma pessoa que conhece os problemas da comunidade se candidatou e a gente conseguiu mudar a realidade de Campinas de Pirajá. O Centro Cultural representa muito essa coisa de, se a gente participar, se a gente fizer a nossa parte, a gente consegue transformar a política. E o que a gente fez em Campinas de Pirajá foi esse grande exemplo para a gente agora, né, diante da nossa candidatura para o Congresso, né, para deputado federal, para dizer: a gente fez isso por Campinas e agora a gente quer fazer isso em todo o nosso estado. A gente quer trazer projetos como esse para Paramirim, a gente quer trazer projetos como esse para o interior da Bahia. E se a gente fez isso sem mandato, imagina o que a gente faz com o mandato. Com pessoas sérias à frente, com pessoas que entendem os problemas da população. Porque é muito complicado a pessoa querer discutir saúde pública sem nunca ter pisado em posto de saúde, sem nunca ter dependido do SUS, sabe? Então, isso tudo faz uma completa diferença, né? Com toda certeza. E essa questão da oportunidade, né, a gente fala de uma cidade como Salvador, por exemplo, que é uma cidade que vive de serviços, né, que é uma cidade que não tem, não gira dinheiro, que a gente costuma dizer, né? E a gente vê isso em diversos âmbitos da cidade, né? Então, assim, essa oportunidade. E aí eu digo até outro exemplo besta, né? A gente não tem, por exemplo, as grandes maratonas do mundo aí, os grandes ganhadores normalmente são o pessoal da África, né? Ali, Quênia, que não tem estrutura e consegue ganhar a maioria das maratonas, né? E a gente, Salvador é conhecida como a cidade com maior população negra, por exemplo, né? E não tem uma estrutura ligada ao esporte, né? Quer dizer, você não tem grandes estruturas para poder gerar atletas, seja nessa área que eu digo, né, de maratona, nessa área física mesmo ali. Com o boxe, a gente também tem os grandes campeões do Brasil são baianos, né? Hoje no UFC, no boxe, em diversos, e a gente não consegue ajudar nem o Dória lá, que é o que, né, que faz a luta diária do boxe na Bahia. Então, assim, as oportunidades, essa oportunidade do Centro Cultural é uma coisa muito importante, e justamente para mostrar para eles também, da comunidade, que existe uma chance, existe algo diferente, que não há limitações para o seu sonho, né? Eu acho que você ser uma representante também da sua comunidade nesse sentido, de sonhar, de ir atrás, de fazer acontecer,
serve também de exemplo para essas crianças e para as pessoas da sua comunidade. Então deixo aqui meus parabéns pela essa sua luta diária, né, e por ser exemplo mesmo para as pessoas. E aí a gente volta um pouco aqui para a nossa região, né, Bela? A gente também tem nossos problemas sociais, talvez nem tantos como Salvador, né, ou as grandes capitais do Brasil. E aí eu, assim, mais uma vez também levanto, lhe parabenizando, porque você, antes mesmo de se candidatar, propôs fazer um estudo, né, na área da educação, que é uma das suas bandeiras também, né? Inclusive eu queria que você dissesse um pouco dessas suas bandeiras de campanha, né? Mas assim, você fez um estudo, um raio-x das escolas públicas do estado da Bahia, para definir, e eu achei isso espetacular, para definir, né, o rumo da sua campanha, o que deve ser feito para mudar a realidade, né? Então isso é espetacular porque a gente quer isso, a gente espera isso do político, né? Eu acho que muitos falam da boca para fora assim, colocar o pé, mas pior do que isso, não trabalham com números, não tem dados para poder trabalhar, e você foi lá, realizou esse estudo, e assim, eu queria um pouco, se você dissesse um pouco sobre esse raio-x das escolas, e depois também dissesse um pouco sobre essas suas bandeiras que você defende nessa sua candidatura. É claro, eu queria só fazer um comentário, né, sobre o que você estava falando, da gente ter tantos talentos aqui na Bahia, né, e a gente não ter o devido investimento nessas áreas. E isso diz muito também sobre a falta de interesse e a falta de representatividade. Porque, por exemplo, eu como mulher, a gente não tem tantas oportunidades para mulheres, né? E isso tem tudo a ver com a questão da falta de representatividade. A gente tem 39 deputados federais e só temos 3 mulheres. Um absurdo. Então, se a gente não tem mulheres, como é que políticas vão ser pensadas para as mulheres? A gente precisa de mais mulheres. Perfeito. Então, da mesma forma, a gente precisa de mais pessoas comuns na política, a gente precisa, né, de pessoas que conheçam de fato o problema e que se preparem para resolver isso, porque não basta só conhecer o problema. Sim. E aí eu já vou para o segundo ponto, que é essa questão da gente ter pesquisado, da gente tentar entender o problema para pensar na solução. Né? A gente hoje, na nossa campanha, a gente tem 3 bandeiras principais, que é igualdade de gênero, né, que eu acabei de falar aqui, da questão da representatividade feminina. A gente tem a segunda bandeira, que é a redução de desigualdades, e a gente tem a bandeira da educação. E a bandeira da educação é importantíssima. Aqui a gente tem um dos piores estados em relação à educação. A Bahia, agora na pandemia, né, tomou nota 0 na educação, apesar de ter sido um dos estados que mais pegou recurso do governo federal. Para onde é que foi esse recurso que a gente tomou nota 0? Perfeito. Né? Então, a gente se propôs, né, o Move Bahia, o movimento que a gente fez, fazemos parte junto. A gente se propôs a fazer um raio-x das escolas para entender o porquê de tudo isso. Por que a Bahia está tão ruim assim na educação? A gente não conseguiu fazer 100%, né? Mas a porcentagem que a gente chegou, um dado que a gente tem de bastante interessante, é que a maioria das escolas que a gente entrava não tinha biblioteca. Imagina! Absurdo. Inclusive a escola do meu bairro, do bairro onde eu moro, não tem biblioteca. Isso é um absurdo. Então, você imagina um aluno de uma escola pública não ter acesso. Isso acontece, né? Indo do Bahia tá liberado, Bahia né? Tá liberado. Indo do Bahia tá liberado. Indo do Bahia é suspeito. Então, uma das coisas que a gente precisa, que a gente diagnosticou com o raio-x das escolas, é justamente a falta de acesso à informação, a livros. Já diria Castro Alves, livros à mão cheia para fazer o povo pensar, né? Com certeza. Isso é um absurdo. Um absurdo. A gente pegou várias questões, né? Acessibilidade, várias coisas que não tem. E posso até mencionar que um dos interesses de fazer o raio-x das escolas, logo quando eu voltei do Parlamento Jovem, nessa história aí, eu fui estagiar na Secretaria de Educação. Eu tive a oportunidade de ficar 1 ano e um pouquinho estagiando na Secretaria de Educação dos estados e pisando nas escolas estaduais, vendo a realidade, sabe? Vendo o quanto que o estudante é desestimulado. A quantidade, a porcentagem de evasão escolar que a gente tem no nosso estado é absurda. E não tem nada que faça segurar o estudante hoje dentro de uma escola. E a gente tem, Bela está tocando essa questão, poxa, hoje em dia a tecnologia tem que ser implantada, né? Tem que ser trazida para dentro das escolas e assim, não só para isso.
Tem outros municípios e estados que estão trabalhando de uma forma com tecnologia, né, que conseguem gerar não só empregos, né, ali dentro de uma cidade pequena. Acho que, se eu não me engano, foi uma cidade pequena de Minas Gerais que eu estava vendo, que conseguiram trazer uma sede assim, provisória do Google, pra você ter ideia. Né? Então, assim, hoje a gente, mesmo em um lugar como Paramirim, que tem uma dificuldade de chuva, eu costumo dizer que a gente aqui no Nordeste, né, assim, na parte mais seca, a gente é desprivilegiado em alguns fatores, economicamente, geograficamente, né, então tem alguns fatores, até políticos, já que a gente não tem alguns representantes com esse pensamento de estudar, de tentar trazer opções para a gente aqui na nossa região. Mas assim, isso não pode ser um impedimento diante do que a gente vive hoje, principalmente com relação à tecnologia, de você não trazer coisas para aqui, para nossa região, sabe? Acho que a gente tem a opção. Até porque a gente estava até comentando, né? A falta dessa educação, desse investimento da educação, causa o que a gente estava conversando há pouco, né? Que é a falta da empregabilidade no município. Sim. Né? As pessoas dependerem tanto da prefeitura. Aí, às vezes, não tem nem a educação empreendedora dentro da escola, não tem nem o básico, que dirá uma educação empreendedora, que dirá uma preparação para o estudante entrar em uma universidade pública. Sim. É uma competição desleal. Desleal. Você pegar um estudante de ensino médio, que às vezes, lá no próprio centro cultural, às vezes eu recebo estudantes de 8ª série que... Analfabeto funcional, praticamente. Exatamente. É triste a situação. E aí como é que vai competir com um vestibular da vida, por exemplo? Não tem como. Não tem como. E é isso, essa questão que a gente vê aqui na nossa região também, sabe? Tipo, tem diversos fatores, né? Se for elencar aqui, a gente tem pouco tempo aqui pra gente conversar, né? Mas são muitos fatores, eu acho que a gente pode, num futuro não muito distante, de trazer de volta aqui para levantar os nossos problemas aqui também, apresentar nossos problemas. Eu sei que, né, a maioria dos problemas da capital normalmente são de maiores proporções, digamos assim, né? A gente vive hoje um caos na segurança pública, a gente vive esse caos na educação. Em todo lugar. Segurança pública, porque a Bahia também é o pior estado, o pior estado, exatamente. Temos índices terríveis aí. E aqui, voltando até essa questão você falou dessa questão de geração de emprego, né? A gente vive essa questão das pessoas não terem, quando tem um emprego, elas não estão capacitadas. Entendeu? A gente tem hoje aqui muita mineração. A gente tem empresas de mineração aqui na região que estão chegando cada vez mais. Virou o nosso mote aqui, o que tem de geração de emprego é dentro dessa área, e prefeitura. Né? Então, assim, esses empregos que estão sendo gerados, as pessoas não estão capacitadas. Então, tem essa dificuldade. Não há essa preparação, né? Não há essa preparação. Então, tem todo esse contexto. E a gente precisa conscientizar as pessoas que a gente muda todo esse contexto e toda essa realidade através da política. Por isso é tão importante o voto consciente. Por isso é tão importante pensar na pessoa que vai votar, né? Porque, assim como eu, acho que tem muitos que estão revoltados como eu era, né? Na verdade, não sou mais, porque entendi que através da política a gente pode transformar essas realidades. E aqui em Paramirim é a mesma coisa, a gente pode transformar essa realidade. É pensar, é fazer o voto consciente, o voto certo. Com toda certeza, Bela. E assim, eu acho que o exemplo prático vem, né, dessa questão do centro cultural. É uma das coisas que eu mais falo aqui dessa questão do centro, porque é uma ideia espetacular. É uma coisa que mostrou, você não era vereador ainda, né? Então mostrou que você se uniu à comunidade, que você conseguiu mudar a sua realidade. Antes de tentar mudar a realidade de Salvador e da Bahia, você provou que consegue mudar a sua realidade local, né? A sua comunidade. Que é o que as pessoas normalmente sempre falam, né? A gente precisa mudar a si mesmo, precisa mudar a nossa comunidade e ir subindo ali. Então, assim, esse primeiro passo que você deu lá na mudança da sua comunidade é um portfólio, né? Um case de sucesso para que você possa mostrar, como candidata, o que você pode muito mais. Né? Isso é muito interessante. E aí eu volto até um pouco nessa questão do seu envolvimento com política. Eu vi que você viajou para Londres também, não é isso? Isso, foi uma grande oportunidade. Na verdade, da primeira oportunidade. Da primeira vez que eu viajei de avião, depois minha família nem vai mais. Graças a Deus a gente conseguiu várias outras oportunidades. E essa em específico
foi quando eu fui representar o Brasil no maior congresso de jovens líderes do mundo. Imagina, com 18 anos eu nunca tinha pego um avião, fui para Brasília desavisada, acabei voltando de lá com essa vontade de transformar realidades. Em 2019, eu tive a oportunidade de representar o Brasil no maior congresso de jovens líderes do mundo, que foi o One Young World, no programa Políticas do Amanhã, que foi um programa feito, né, pela Tabata Amaral, que é deputada federal de São Paulo, inclusive uma das minhas inspirações. É bem importante a gente ter isso em mente também, que quando a gente vê uma pessoa parecida com a gente ocupando aquele espaço, a gente incentiva outras pessoas também a ocupar. Então, quando vi Tabata se candidatando, também foi uma inspiração para mim, para eu me candidatar. E ela lançou esse programa, me inscrevi no programa, fiz todo o processo seletivo, fui aprovada, e a gente sempre fala, imagina, a menina de Campinas virou vereadora, a menina de Campinas foi a Londres, e com o apoio, né, das pessoas comuns, a gente vai ter a menina de Campinas lá em Brasília no que vem. E aí você falou de Tabata, eu ia lhe perguntar justamente sobre Tabata. A maioria das pessoas devem conhecer, né, até porque Tabata hoje é o símbolo da renovação política do país. Né? Eu não consigo nem discutir com ela, porque estudou astrofísica em Harvard, eu já fico meio assim, né? Acho que eu nem chamo aqui com medo do que ela vai, das perguntas que ela vai, né? A resposta às perguntas aqui. Mas assim, Tabata é um exemplo espetacular dessa renovação política, né? Dessa nova visão de pessoas, principalmente estudiosas, que estão dentro da política, né? Que trazem... Eu sou muito apegado aos números. Eu acredito na ciência, eu acredito na vacina, eu acredito que a gente tem que ter essa coisa de levantar o diagnóstico do problema antes de tentar resolver de qualquer jeito. Né? E esse perfil, eu vejo tanto no Tabata como em você, Isabel. E aí, eu queria lhe perguntar isso. Qual é a sua relação com Tabata? Eu vi que ela teve na inauguração do seu centro cultural, né? Isso é muito legal. Ela é deputada federal em São Paulo, né? Inclusive está se candidatando agora à reeleição. E aí eu queria perguntar um pouco sobre essa sua relação com Tabata. E traz ela pra gente aqui. Eu conheci a Tabata um ano depois dessa experiência do Parlamento Jovem Brasileiro. Quando eu conheci Tabata, ela não tinha nem ideia que ia ser deputada federal. A gente estava no projeto, ela lançou aqui o Mapa da Educação, que era justamente para diagnosticar os problemas da educação do Brasil. E eu me voluntariei para participar desse projeto representando aqui a Bahia. E aí fui de novo a Brasília para esse congresso, né, do Mapa Educação. Lá eu conheci ela, virei embaixadora do movimento que ela construiu, o mapa, e viramos grandes amigas. Eu lembro que teve uma identificação no mesmo momento, porque Tabata, assim como eu, também é de uma comunidade periférica de São Paulo. Tinha tudo, faltou bastante coisa para ela, mas ela não desistiu. Então ela para mim foi, assim que eu conheci, que eu soube da história, vi que parecia com a minha, eu usei como referência para pensar, se Tabata for, eu também posso. Se Tabata está ocupando, eu também vou ocupar. Se ela está conseguindo fazer a diferença, isso me inspirou para fazer também. E a gente virou amiga, e desde então que a gente foi se aproximando cada vez mais. Quando Tabata, em 2018, lança o Movimento Acredito, ela me chama para liderar o Movimento Acredito na Bahia. E aí ela se candidata, eu não me candidato, fico só no Movimento Acredito aqui, ganha a eleição. Logo em seguida ela vem para a Bahia, né? Ela ganhou a eleição em outubro, dezembro ela já estava aqui, a gente conversou bastante. E ela ficou nessa, conversando, Bela, a gente não pode ficar só reclamando não, tem que se candidatar, tem que se colocar e tudo mais. E com esse incentivo, em 2020 fui candidata. Ela continuou muito próxima a mim, apoiando, e logo, quando a gente construiu o Centro Cultural, chamei Tabata para vir para cá, ela veio, ficou alguns dias aqui comigo em Salvador, e espero trazê-la como colega ano que vem, trazer para cá, para Paraná, para conhecer essa terra maravilhosa. Show de bola. Não, e aí eu queria lhe fazer uma outra pergunta, voltando um pouco do início. Que a gente até estava falando dessa questão da sua bandeira, né, de defender igualdade, gênero. Deixa eu só fazer um comentário Sim. Em relação a Tabata e os movimentos, que é bem importante, para entender também a importância do voto, né? A Tabata ela foi eleita junto com 2 parlamentares do nosso Movimento Acredito.
E esses 3 parlamentares juntos, lá em Brasília, já criou um gabinete compartilhado que funcionou nesses últimos 4 anos. Então, quem quiser dar uma pesquisada no gabinete compartilhado do Movimento Acredito, vai poder ver as pesquisas que foram feitas, as análises dos projetos, os projetos protocolados, para a gente ter um gostinho do que é a política quando ela é feita de forma, né, correta. Correta e eficiente. E eficiente. E aí eu lhe perguntar sobre essa ano questão... que vem quero estar no compartilhado também. Que pai Deus. Eu ia lhe perguntar sobre essa questão né, da sua bandeira da defesa da igualdade de gênero. Eu vi, inclusive, que você, faz um mês e pouco, né, que você assumiu lá em Salvador, na Câmara de Vereadores, e você já colocou alguns projetos. Na verdade, já foram 10. E eu fiquei até impressionado. Falei, tem gente com 28 anos aí que só tem 2, né, lá na Câmara de Deputados. Então, assim... você já colocou 10 projetos, né, na Câmara, e teve um em especial que envolve muitas questões, né, e aí você inclusive fala, né, dessa questão de que só tem 3 representantes femininas no Congresso, o que é um absurdo realmente, né, a gente tem que ter a voz lá, até porque quem vai defender os interesses, né, se a gente não tiver. Então eu queria que você dissesse um pouco mais dessa sua dificuldade, né, dentro da política, por ser mulher, porque a gente sabe que existe, né, que tem dificuldades aí nesse caminho, que tem pessoas que são contra, que jogam contra, digamos assim. E sobre essa questão, né, de envolvimento mesmo ali dentro da Câmara de Vereadores, falasse um pouco desses bastidores mesmo. Eu costumo falar que ser mulher por si só já é um desafio diário que você precisa fazer, né? Porque a gente tem que se preocupar... Só um parênteses, Bela. E aí eu queria até somar também uma questão, que é a questão do feminicídio, né? Porque houve um aumento recente, muito grande, das estatísticas que estão mostrando que o feminicídio aumentou, né? Aí depois até se você puder pontuar sobre isso também. Um desafio diário. A gente precisa se preocupar para ir na padaria. A gente precisa ter medo se a gente vai conseguir voltar para casa quando a gente sair para comprar pão. Se não vai ser assediado, se não vai ser, né? Enfim. E quando a gente se coloca para estar em um lugar, né, um espaço de poder, um espaço, isso incomoda muita gente. E eu hoje, na maioria das reuniões que eu participo, eu sou uma das poucas ou a única mulher. E isso é bastante complicado, né? E eu recebo algumas perguntas na prática que eu tenho certeza que homem não recebe. Como, por exemplo, se eu pretendo ter filhos. Como se isso fosse um impeditivo, né, para seguir o meu trabalho. Coisas que, com toda certeza, um candidato homem não escuta. Não escuta. Então, é desafiador ser uma mulher na política. E eu ainda tenho o agravante de ser mulher jovem periférica. Verdade, ainda tem isso tudo para somar. Então, é mais desafiador ainda. Todos os dias nós mulheres precisamos provar que a gente é boa no que a gente faz. Todos os dias, para não ser apontada. E mesmo assim somos apontadas. E isso tem aumentado cada dia mais, né? A violência contra a gente. Não tem um dia que eu saia na rua, que eu volte para casa, que eu não tenha sido assediada pelo menos uma vez. Um dia. E como é que a gente pensa em políticas públicas para defender mulheres se a gente não tem mulher na política? Se a gente tem pouquíssimas mulheres na política? Se de 39 a gente só tem 3 deputados federais? Como é que a gente amplia essa voz? Por isso que a gente precisa de mulheres na política. Aí você vê, você pontuou, muito bem pontuado, a questão do feminicídio, que vem aumentando. Imagina. E as mulheres têm medo de denunciar. Absurdo. E aí, quer dizer, você vai criando cada vez mais, né? Se você não tiver acesso das mulheres à política, só tende a piorar, né? Só tende a não ter políticas públicas que envolvam para tentar resolver o problema. A gente só muda através da política. E aí, eu assumi agora como vereadora em Salvador. Tem um mês que eu assumi como vereadora e meu primeiro projeto de lei que eu protocolei em Salvador foi para obrigar a gestão municipal a ter paridade de gênero nos cargos de primeiro escalão. Algum homem protocolaria um projeto desse? Não. A gente precisa de mulheres. De representantes.
Porque a gente conhece nossas dores. A gente conhece nossas dores, a gente sabe nossas lutas diárias. E é preciso até falar que essa questão, até para ver a questão da nomenclatura, né? Igualdade de gênero. Que algumas pessoas podem parecer, não, mas então você quer que as mulheres recebam mais, ou que você tenha mais acesso a coisa do que os homens. Não é isso, é igualdade de gênero, o nome já diz, né? A nomenclatura já diz. É você ter direitos iguais, você não ser discriminada, seja em qualquer parte, emprego ou qualquer outro setor, por ser mulher. É essa a questão. Porque alguns, né, mais machistas talvez entendam que, não, mas vocês querem benefícios, vocês querem ter vantagens que a gente não tem. Muito pelo contrário, que a igualdade de gênero busca é essa questão, de que as mulheres tenham acesso igualitariamente a coisas que normalmente os homens têm, né, Bela? Isso, exatamente. E aí eu queria tocar só mais em um assunto para a gente encerrar aqui, que a gente já está com mais de meia hora. Justamente sobre essa questão de você ter apresentado 10 projetos. Pô, você já tem um mês lá, né? Então, assim, isso aí eu acho interessante porque, assim, você força o candidato, ou melhor, o candidato não, perdão, o vereador eleito, né, lá, a apresentar projetos também, né? Ou seja, se o cara não trabalha, não faz nada, foi eleito, porque conseguiu ali montar uma máquina, ou sei lá o que fez para poder conseguir chegar até lá. Expõe, né? Expõe o cara que não trabalha e a pessoa que está lá para realmente ser eficiente no que ela se propõe, que é o cargo de vereador. E quero até fazer um destaque importante, que apesar de ter pouco tempo, o nosso mandato é um mandato participativo, é um mandato aberto. É um mandato que desde a campanha a gente se propôs a isso. A gente chamou as pessoas, para as pessoas participarem da construção desses projetos. Tanto que esse primeiro projeto que eu apresentei de paridade de gênero, eu tenho algumas coautoras do projeto, que ajudaram a construir esse projeto, assim, bem como os outros. Então, primeiro a gente precisa tentar dar o exemplo de alguma forma, né? Sim. E quando a gente começa a fazer isso, a gente tá cutucando os outros para fazer alguma coisa também. Se mexerem também. Perfeito. Então é uma coisa, é uma reação em cadeia. Perfeito, isso é perfeito. Bom, eu queria poder ficar mais aqui com Isabela, porque é espetacular conversar com ela. Eu espero que ela volte aqui já como deputada eleita, como representante aí da gente. E eu não posso perder a oportunidade de vir aqui e não pedir voto. Não, né? aí fica à vontade, claro. Então, queria pedir o voto, o apoio de vocês, que vocês possam aí acompanhar nas redes sociais, né? Porque aqui o tempo foi curto. Então, quem puder seguir @IsabelaSouzaBA para ver as propostas, para acompanhar tudo que a gente está fazendo e pedir esse voto de confiança 23h40 no dia 2 de outubro, para a gente mostrar que é possível fazer política de forma diferente e para a gente conseguir também trabalhar pela nossa cidade aqui, Paramirim, que é uma cidade que eu já tanto amo e tanto gosto. Show de bola, Bela. A gente espera que você volte aqui já eleita e traga a Tabata pra gente. A gente vai conversar com ela. Eu só não vou conversar sobre astrofísica, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas vamos tentar. Então, galera, encerra mais uma vez aqui o nosso podcast. Gostaria de agradecer muito a presença de Isabela. Nossa primeira entrevistada, inclusive. Uau! Sempre pioneira. Ela gosta de ser a pioneira. O negócio dela, 25 anos, 26 anos, né, mano? 26, mas uma história já muito grande na política, de realizações. A gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, dessa conversa. E, novamente, repetindo, espero que você volte aqui para a gente poder conversar já eleita e tratar, né, dos problemas não só de Paramirim, como de Salvador, da nossa Bahia aí, para que a gente mude mesmo, saia dessa estagnação, como a gente costuma dizer, né, e realmente evolua, traga coisas boas aqui para nossa terra. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição e espero voltar em breve como deputada, viu? Fé em Deus. Então, galera, até mais, até o próximo podcast.